Óbvio que você venceu aquilo que te fazia mal. Porém, não são 7, na verdade são 8. A Bíblia diz assim, ó: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Ou seja, quando o mal sai da vida do homem, ele anda pelo mundo, anda por vários lugares, procura repouso e chega um momento em que ele não encontra esse repouso, ele volta para onde ele estava, ou seja, naquele antigo homem. Então esse espírito pensa assim: poxa, eu andei por vários lugares, não encontrei nenhum repouso, então eu vou voltar para ver como é que está a minha antiga casa. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Muitas pessoas pensam que ele entra de volta. Só que o espírito antigo que saiu da sua vida, que é o vício, a mentira, a dúvida, enfim, o mal que você sofria no passado, ele volta, só que ele pensa: se eu voltar sozinho, alguém vai pedir para mim sair, alguém vai me expulsar e eu vou ter que sair de novo. Aí o que ele faz? Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Ou seja, se ele não pôde ficar sozinho, com 7 espíritos piores do que ele vai ter mais chance. E é isso que eu quero falar para você. Humanamente falando, vigiar cansa. Às vezes o ser humano, o homem, ele pensa assim: poxa, eu estou vigiando muito, talvez eu possa relaxar um pouco. E aí que o homem relaxa na fé. Vários homens que um dia foram de Deus relaxam na fé, ficam estão tanto na fé, tanto tempo na fé, tanto tempo na igreja, que chega um momento que ele relaxa. E é nesse momento de relaxo que o espírito que estava habitando naquele homem antigamente volta e vê aquela pessoa relaxada, aquela pessoa levando a vida espiritual dela de qualquer forma. E aí que acontece? Que o espírito que antes habitava volta e leva consigo 7 espíritos piores. Por isso que a gente vê muitas pessoas que um dia foram usadas por Deus, hoje passando por problemas piores do que ela passava quando tinha somente um espírito habitando na vida dela. Entenda, o mal, ele não precisa te derrubar de uma vez só. Ele só precisa te cansar aos poucos. Semana após semana, dia após dia, hora por hora. Antes você orava todos os dias, hoje você ora 3 vezes na semana. Antes você ia todos os dias para a igreja, hoje você vai só 2 vezes para a igreja. Antes você sentava na primeira fileira, você era o primeiro a sentar na primeira fileira, hoje você já senta lá atrás, lá no meio, lá no fundo. E por isso você precisa ter o discernimento. Por isso que quando você se liberta, quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, você precisa viver em vigilância todos os dias, praticando a fé todos os dias, praticando a fé mesmo quando ninguém está vendo, orando mesmo quando ninguém está vendo, praticando a palavra de Deus nos momentos difíceis, principalmente. E aí sim você vai entender que o mal só vai reinar na sua vida quando você não estiver em vigilância. O que vai acontecer? O espírito imundo saiu, ele voltou e vai ver o seu corpo, o seu templo cheio do espírito. Então ele não vai ter poder, ele não vai ter autoridade para trazer consigo os 7 piores. Nem ele próprio vai poder contra a sua vida, porque você vai estar cheio da presença, cheio do espírito, por conta que você vai estar vigiando 24 horas por dia. Você escolhe vigiar ou relaxar. Enquanto você estiver vigiando, o mal não vai poder agir na sua vida, porque você vai estar 24 horas atento, com os olhos abertos, com os ouvidos sensíveis à voz de Deus. Ou você vai escolher relaxar, deixar de ir na igreja, deixar de ler a Bíblia, deixar de jejuar, deixar de orar, deixar de evangelizar. E por que vigiar 24 horas por dia? Porque todos os dias o mal ele tenta negociar. Ele tenta negociar uma semana, ele tenta negociar
um dia cansativo no trabalho, para no outro dia você não ir para a igreja. Ele tenta negociar deixando você doente para que você não venha usar a sua fé, para que você não venha meditar, para que você não venha orar. Enfim, o diabo ele tenta negociar. E para quem é de Deus, para quem é da fé, não existe negociação. A única negociação, quem é da fé, a única negociação que temos é o da vigilância, é o de vigiar. Tenha sempre o discernimento. Tenha sempre o discernimento. Seja cauteloso, seja vigilante. Nem tudo é o que parece que é. Nem tudo é o que parece que é. Lembre-se que a nossa luta não é contra a carne, mas contra todo o espírito. E principalmente contra o espírito que um dia habitou na sua vida, que um dia tocou em você.